Olá, meu amigo e amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial. Começando esse sabadão aqui, trazendo conteúdo para vocês, né? A cara de sono vocês não reparem, tá? Mas faz parte. Depois de um dia de trabalho pesado, a gente acorda no outro dia um pouco cansado, né? Mas vamos lá, pessoal. A gente tem aqui uma matéria que eu reputo grave demais. Uma matéria que foi publicada no R7 da Record, né? Você está vendo aí a cena aí, onde alguns soldados com uma munição aí, soldados brasileiros com uma munição antiaérea. Você consegue ver aí as armas que são apresentadas aqui, armas brasileiras. Mas olha só o que diz a matéria. 13 metralhadoras que podem derrubar até aviões somem de arsenal de exército em Barueri, no estado de São Paulo. Pode parecer piada, mas não é. Foi roubado do arsenal do exército. É decadente a representatividade que o exército está repassando agora para o povo brasileiro. Deixar armas de porte tão grande assim serem furtadas. A avaliação é que cada arma dessas passa dos 150 mil reais. Olha só o que a matéria fala. 13 metralhadoras capazes de derrubar um avião desapareceram do arsenal de guerra do Exército Brasileiro em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Após uma inspeção realizada na última terça-feira, o Comando Militar do Sudeste foi informado do desaparecimento das armas, além de 8 armamentos de calibre 7.62. Apesar de não saber de onde estão as 21 armas, o Comando Militar do Sudeste informou que os objetos são inservíveis. Olha só, o que a gente pensa, a primeira coisa quando a gente vê uma matéria como essa? Que essas armas tiveram uma devida destinação, não para o fim que se destinava, não para fazer a defesa do povo brasileiro, não para fazer ali a parte da soberania nacional e da defesa nacional. Essas armas não foram utilizadas para isso. A primeira coisa que a gente pensa é, essas armas foram para o crime organizado? É a primeira coisa que a gente pensa. Ou essas armas foram para algum grupo guerrilheiro aí, aliado de pessoas que têm acesso ao exército. Tudo isso é questionamento válido, que nós pagamos os impostos e essas armas aqui custam mais de R$1 milhão. O custo dessas armas é altíssimo. E são armas de alto calibre que podem derrubar até avião. Aonde essas armas são? Foi feito um inquérito. Cadê o ministro da Justiça? Eu não vi postagem do ministro da Justiça falando sobre isso aqui. Ele que é um defensor, né, do fim das armas, que o cidadão, que o brasileiro não pode ter armas, mas não tem a devida preocupação quando armas do exército de tão alto calibre somem. Então, assim, a gente vive um momento hoje que a gente tem que questionar sempre, porque são os nossos impostos, é o nosso dinheiro que está lá. E, sabe, quando a gente começa a avaliar hoje as matérias que são publicadas nos tabloides, nos jornais, a gente fica cada vez mais preocupado. Por quê? Porque hoje é o tempo da internet, essas notícias circulam, vão rápido, não é como antigamente que só chegava até você o que eles queriam. Aqui hoje tem um pensamento crítico, tem uma análise crítica da situação, onde quando você vê uma matéria como essa, de que armas do exército fugiram, você também está acompanhando a guerra de Israel, você também está acompanhando o avanço do crime organizado, seja no Rio, no Nordeste, no próprio Rio Grande do Norte, na Bahia, o aumento indiscriminado da violência. E você, hoje, consegue fazer um pensamento crítico e ligar as coisas. Hoje é diferente. Por isso, é muito mais difícil os políticos manterem a narrativa deles. Vamos lá. Segunda questão que nós vamos falar aqui, que trata de narrativas. Matéria do Correio Brasiliense, tá? Isso aqui é Valdez Góes, ministro do governo Lula, já foi governador. Amazonas. 55 municípios estão em estado de emergência devido a incêndios. O ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Valdez Góes, informou nesta sexta-feira, dia 13, que foram reconhecidos 55 municípios do estado do Amazonas em situação de emergência pela ocorrência de incêndios. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve editar uma medida provisória na próxima semana, com determinação de envio de recursos federais
para ajuda humanitária e reconstrução da região. Acho que eles pegam até texto gravado do já, né? Ajuda humanitária e reconstrução da região. É o seguinte, essa aqui é a turma que ia defender o meio ambiente contra o homem mau que acabava com o meio ambiente, que deixou o governo, que é o Bolsonaro. A Marina ontem teve a pachorra, sabe? A falta ética de dizer que hoje a Amazonas está nesse caos por causa do Bolsonaro. Já passou quase um ano da gestão Lula e a situação de Manaus só piorou. Ontem eu estava assistindo um vídeo e um rapaz postou em que a situação de Manaus hoje está semelhante à da época da pandemia, para você ter noção tanto que a situação é grave. Eles têm que usar de máscara, têm que usar máscaras, os problemas respiratórios lá estão intensos, crianças, bebês com problemas gravíssimos, está faltando equipamento para dar a devida assistência a essas crianças, ou seja, Amazonas voltou à época da pandemia agora por causa da fumaça, por problemas respiratórios. E aí, pouco você vê de alarde nas redes sociais, pouco você vê de alarde na grande imprensa. Você não vê isso ser tratado com a devida responsabilidade que deveria ser. E aí você começa a entender cada vez mais que é justamente um governo que vive de narrativas. Tem um texto circulando nas redes sociais que diz o seguinte: olha, o mesmo pessoal que te convenceu que o Lula nunca tinha cometido nenhum tipo de crime é o mesmo pessoal que está tentando te convencer que aquele grupo lá que está guerreando com Israel, não vou nem citar o nome, tá? Aquele Hamas lá, aquele grupo não é do terror. Vocês entendem que é uma jogatina, é uma narrativa muito grande que eles fazem para te dominar? É por isso que temem tanto as redes sociais, por causa do pensamento crítico que nós temos aqui, que foge à regra. E por falar naquele grupo, eu vou colocar aqui, ó, para que vocês possam ver um pouquinho, tá? Aquele grupo que tá lá na Palestina, lá naquela região lá, pois é, essas imagens aqui que vocês veem aqui, é daquele grupo com crianças, e essas crianças, bebês, tá? Tá aqui, ó, é para te sensibilizar mesmo, para que você possa ver. Para toda vez que você vê um esquerdista defendendo isso, você lembre que isso aí, tá? Que esses bebês, essas crianças estão sendo utilizadas como escudo, mando e moeda de troca. Só para você ter noção do quanto isso é abominável. O título diz aqui, essa turma, né, aquele pessoal lá do terror, usam bebês sequestrados e estão gravando e utilizando eles na propaganda e dizendo que se tiver ataque, pode acontecer alguma coisa contra esses bebês, tá? Então, aí cabe a você entender se esse pessoal é do bem ou não. Se você acredita na esquerda que está defendendo hoje em relação a esse grupo ou não. E aí você toma suas próprias decisões, tá bom? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você puder, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Aqui nós fazemos o pensamento crítico que muitas das vezes a imprensa que recebe verba pública para dizer só aquilo que ela é programada não faz. Então, se você puder compartilhar o nosso vídeo, ajuda muito. Se ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final, gostei do conteúdo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.